As melhores matérias, entrevistas e dicas você assiste no programa Sávio Pereira. Sávio Pereira. Oferecimento Sicredi. Vem pro Sicredi. Cleide Imóveis. Compra e venda. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Casa dos Filtros. Água filtrada. Qualidade de vida. Brava Internet. Conexões que aproximam. A Cleide Imóveis acredita em seu sonho. E é por isso que nos dedicamos em atender com excelência nossos clientes. Pois a cada sonho realizado, nasce um novo sorriso de satisfação. Oferecemos grandes oportunidades de investimento em imóveis de médio e alto padrão. Cleide Imóveis, desde 1988, realizando o sonho da casa própria e investimento. Você já percebeu a velocidade com que o mundo está mudando? Nesse exato momento, existe alguém criando algo novo. O que seu filho vai ser amanhã, talvez ainda nem tenha sido inventado hoje. É por isso que acreditamos na nossa forma de educar, onde a preparação dos alunos para os desafios e oportunidades do futuro não é apenas um sonho, mas sim uma realidade. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. A Poesia é uma loja que tem tudo para todas as datas. Para a volta às aulas, para o carnaval, para o Dia das Mães, para a festa junina, para o Dia dos Pais, Dia das Crianças e, é claro, para o Natal. Poesia, aqui tem tudo para o ano todo. Olá, nós estamos hoje aqui na Poesia Aviamentos, fazendo mais uma matéria super bacana. Nós estamos aí nesse mês de maio, o mês onde a gente comemora tantas datas importantes. E tudo que você pode comemorar, nós temos aqui na Aviamentos Poesia. A Poesia tem de tudo o ano todo, mas eu tenho um grande convidado, que é o Murilo. O Murilo, ele tem um podcast que é top demais, onde eu estive lá, Centralcast, eu estive por lá, foi muito bacana estar com ele e hoje ele é meu convidado. Murilo, como é que você está? Estou muito bem, é um prazer hoje estar devolvendo, né, o prazer que você deu de participar do nosso programa. Eu estive lá, o estúdio dele é maravilhoso, é aconchegante, recebe a gente muito bem lá naquela bancada, tem um café delicioso, uma água gelada, o ar-condicionado é trincando, viu, Murilo? E assim, a sua produção é bacana, sabe receber muito bem. E já está quanto tempo funcionando o podcast? Já mais ou menos 2 anos e meio, são mais de 120 episódios, muita gente que a gente conversou aí, muitas histórias, né? E com esse trabalho a gente chegou até você, né? E aí a gente fez vamos dizer assim, foi uma amizade que se iniciou ali, né? Porque é muito enriquecedor, você sabe, você está do lado do entrevistador, a gente absorve muitas histórias, né? E faz muitas amizades, né? Tanto que estamos aqui hoje, né? Quando eu fiz lá a matéria com você, quando você começou a divulgar, e eu também, as pessoas elogiando bastante. Falou, Sávio, eu nunca vi um podcast que você fizesse tão bacana igual foi esse, tão descontraído. Eu falei, mas é o jornalista que está lá, é a bancada que está lá bacana. Exatamente, e a gente tenta, né, naquele bate-papo, humanizar ao máximo o convidado. Claro que a gente fala do trabalho dele, que é muito importante, mas entender a história pregressa, né? Ali a gente soube de onde você veio, o que você fazia, a gente soube que você já foi advogado, que você já trabalhou com muitas outras coisas, então eu acho que humaniza e aproxima ainda mais do público, né? E ali você tem várias vertentes ali dentro, né? Para você falar, para você sentar ali com pessoas, tantas igual, por exemplo, a Beatriz, a nossa querida Bia, né, jornalista. Barbosa. A Bia Barbosa, que hoje ela voltou lá para a terrinha onde ela já ficou bastante anos lá, né? Que é na África do Sul, não é? Isso, na África do Sul, ela voltou para estar com a filha dela novamente lá. Uma pessoa também que foi através desse network que a gente faz, entrevistei ela, virou uma amiga. E o nosso Centralcast também é uma produtora, né? Então ali a gente já produziu, assim, somando o Centralcast mais os produzidos,
são mais de 250 produções, né? Então, para quem quer também ter um próprio podcast, quer usar essa ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta maravilhosa para network, o podcast é uma ferramenta muito, muito forte. Olha, o bacana é que as redes sociais, ela foi abrindo campo aí no mundo, né? Desde a década de 90, quando a gente vê falando aí de e-mail, de tantas coisas que foram acontecendo, MyPlace, e daí chegando no que a gente quer chegar, igual é hoje, tudo isso que está acontecendo, são todos meios de comunicação muito interessantes. Sim, e ajudam a aproximar, né? Quando eu comecei a assistir TV, eu via o Sávio, mas era uma coisa distante, né? E aí, de repente, a internet, ela propicia que a gente saiba um pouquinho mais, que a gente chegue nas pessoas, e assim a gente começou uma amizade, né? Então, ali, essa ferramenta, a internet, se bem usada, ela traz ótimos frutos, né? Traz ótimos frutos, porque, inclusive, da forma como você tem que fazer. Eu vejo, assim, também, Murilo, que para você estar lá na frente, comandando aquele projeto, você tem que ter a competência exclusiva para aquilo, não é, amigo? Sim, sim. Eu me lancei totalmente sem nenhuma experiência, vivendo dia após dia ali, falando com pessoas assim que eu não sabia, pessoas que me intimidavam, né? Convidados, né? Tipo Pescuma, por exemplo, Elias Neto, né? Você vê um jornalista assim já desse, você também, aí você fica assim, né? Ali um pouco se... Vendo ali a velha guarda, Vendo e um pouco assim, não acreditando, né? Eu vi essa pessoa há tantos anos, vendo tantos anos elas um dia você vê ela na exclusiva para você ali, é muito gratificante, assim, é terapêutico também para quem está entrevistando. Não sei se você percebe isso também no seu trabalho. É bacana, a gente sabe muito bem, e eu sei, você sabe, que para a gente estar aqui fazendo esse trabalho, para chegar tudo por aqui, caminhou bastante. Exatamente. Sonhou antes, né? Sonhou, projetou. Não é? Perdeu muito sono, muito suor, né? Montar uma produção, assim como você também tem uma produção, né? Valorizar também as outras pessoas que apoiam esse sonho também, né? Que não é só a gente, né? Então, os parceiros, né? Os colaboradores são muito importantes também. Montar esse time, né? Sim, com certeza, né? Você já está há muitos anos nessa estrada, você sabe que a importância de se ter um time, né? É verdade. E assim, na sequência do que a gente faz, é sempre querendo mostrar algo novo, sempre uma coisa nova ali no dia a dia, que é o bacana, né? Exatamente. É importante, né? Hoje, ainda mais com a velocidade que está tudo hoje, né? A internet, ela pegou as coisas e aceleraram 10 vezes, então você tem que se reinventar muito, né? Você também já fez muito isso, né? Seja um influencer, antes desse termo influencer ser cunhado, né, vamos dizer assim. E então, para você se manter relevante e não ficar de fora, né, você tem que estar o tempo todo em uma metamorfose, o tempo todo, né? É bacana. E a gente tem que saber realmente, saber colocar a pessoa no ambiente certo. Por exemplo, hoje estamos gravando aqui na Poesia. Eu escolhi esse espaço aqui para ele, porque nós estamos num traje de cor escura, sim, né? Cor escura, uma cor interessante, para que o cenário fique bacana e que seja apresentado de uma forma bonita lá do outro lado, onde estamos todos assistindo, né, Murilo? Exatamente. Eu tentei escolher um figurino aqui à altura, né, para estar sendo entrevistado pelo Sávio. E, bom, né, eu já aprendi aqui que também tem um cenário certo, né, de acordo com a cor que a gente está usando, né. Sempre aprendendo com o Sávio. E outra coisa, a personal soube muito bem fazer, a Aline Dress Noivas, Eliane da Aline Dress. Eliane vestindo sempre muito bem, né. Muito obrigado, viu, Eliane? Mostra uma fotinha da Eliane aí, gente, para vocês verem mais uma vez a Eliane. Amigo, nós vamos para um segundo bloco agorinha, nós estamos de volta depois dos comerciais. Conheça a Casa dos Filtros, um espaço confortável com uma ampla variedade de filtros, bebedouros e purificadores de água. Avenida General Melo 190, Cuiabá, Tangará da Serra, Várzea Grande, Primavera do Leste e Cáceres. 38. Essa aqui é uma história sobre gente como a gente. Brasileiros que plantaram sonhos para colher prosperidade. Nossa, o Sicredi sempre foi parceiro. Meu Deus do céu. Precisou, tá lá.
porque eu não fui no meu sonho, eu quero passar meu sonho para as crianças. A escolinha tá aqui para formar cidadão. É que quando você conta a sua história, a gente descobre o lugar onde as nossas raízes se encontram e crescem, juntas, por mais 35 anos. A Cleide Imóveis acredita em seu sonho. E é por isso que nos dedicamos em atender com excelência nossos clientes. Pois a cada sonho realizado, nasce um novo sorriso de satisfação. Oferecemos grandes oportunidades de investimento em imóveis de médio e alto padrão. Cleide Imóveis, desde 1988, realizando o sonho da casa própria e investimento. Você já percebeu a velocidade com que o mundo está mudando? Nesse exato momento, existe alguém criando algo novo. O que seu filho vai ser amanhã, talvez ainda nem tenha sido inventado hoje. É por isso que acreditamos na nossa forma de educar, onde a preparação dos alunos para os desafios e oportunidades do futuro não é apenas um sonho, mas sim uma realidade. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. A Poesie é uma loja que tem tudo para todas as datas. Para a volta às aulas, para o carnaval, para o Dia das Mães, para a festa junina, para o Dia dos Pais, Dia das Crianças e, é claro, para o Natal. Poesie, aqui tem tudo para o ano todo. E eu estou voltando aqui no segundo bloco falando com o Murilo da Central Cast, o podcast que está aí super badalado, que já está com mais de 200 edições, né, que chamamos de episódio. É uma história bacana com tantas pessoas representativas, pessoas regionais, intra-regionais, aqueles que fazem, aqueles que influenciam, aqueles que põem aí na mesa, o que faz o mercado acelerar. E o Murilo está lá comandando e está muito bem, muito bem. Murilo, como é que quando você chega lá no seu estúdio e você começa a gravar, o seu pensamento vai longe em cima do seu projeto? Sim, vai, porque são várias responsabilidades, tanto quanto empresário, né, empreendedor, né, a gente tem esse foco, vamos dizer, social em levar informação, né, formação com responsabilidade social, e ao mesmo tempo a questão técnica também, né, então como que eu vou extrair o melhor daquele convidado, né? Então, como eu falo, eu sempre tento humanizar. Às vezes, por mais experiente que seja o convidado, às vezes ele tem pessoas que têm aquela síndrome do REC, né? A hora que põe para gravar, a pessoa trava, né? Então, a gente tem que ser habilidoso ali em deixar a pessoa à vontade. Por isso que eu gosto sempre de humanizar, puxar um pouco para a história pessoal da pessoa, que aí ela fica um pouquinho mais à vontade e aí ela consegue entregar um pouquinho mais para a gente e o papo fica muito mais interessante, né? É verdade. O que você está falando é muito correto, é muito certo. Vislumbrar, né? Vislumbrar é como se você estivesse se autoavaliando. Porque quando você vislumbra, você já sabe quem você é, né? Exatamente, né? E ali também, né? Como você age também diante de um convidado, né? Porque, igual eu disse anteriormente, ele pode te intimidar. E como que você pega essa intimidação, dribla ela e continua fazendo um papo interessante, né? Então, assim, é um aprendizado enorme ser um entrevistador. Eu acho que a gente é uma esponja que a gente fica acumulando informações boas o tempo todo. É muito enriquecedor, né? Eu diria. Já está com 2 anos e meio, mais ou menos, né? 2 anos e meio, gravando, soltando entre 1 e 2 episódios por semana, né? São muitas histórias e histórias até de pessoas que as pessoas não conhecem, mas a gente sabe que estão fazendo a diferença, porque às vezes as pessoas acham que só quem está na mídia está fazendo um trabalho bacana, não. Tem o que eu digo, as pequenas grandes histórias que merecem também jogar uma luz nela, né? Então, porque tem pessoas o tempo todo fazendo coisas grandiosas, ajudando, né, a sociedade e a gente precisa dar espaço para elas, né? O Murilo é um artista, ele como apresentador, lá ele é um influencer, ele é um artista, mas também é artista na música, não é, Murilo? Sim, eu sou guitarrista de uma banda, né, de rock, é a Senhor Infame, rock meio pesado,
A gente já tem 16 anos de estrada aí, dos quais eu tô há mais ou menos 13 anos. Depois dos 10 anos na banda eu parei de contar, né? Chega uma certa idade que a gente já gravamos alguns clipes, acabamos de finalizar a gravação de um clipe também. Procurem lá, Senhor Infame. Em breve vai ter um clipe sendo lançado. Estamos no Spotify, pode procurar Senhor Infame. E também nas redes sociais, não tem erro, é esse nome. É um nome único, né? Então as pessoas acham fácil. E como é que é? Você também vai para os eventos corporativos, vai para os eventos sociais privativos, de casamento, aniversários? Vocês são contratados? No caso da banda, como ela tem uma pegada... Nesse meio já? Não, no caso da banda, ela é autoral. A gente faz um trabalho totalmente nosso, né? Acaba que os espaços para divulgar nosso trabalho são mais referentes a eventos autorais, festivais, bares de rock, rádios e afins, né? Aí vocês perseguem esse meio. Sim, a gente pega esse filão aí e segue nele. Eu quero informar também que o FIT Pantanal vai estar começando agora no mês de junho aí, no dia 4 a 8, lá no Centro de Eventos Pantanal. Eu vou estar fazendo uma palestra maravilhosa. Fui convidado esse ano para fazer essa palestra. Eu tenho vários convidados. Nós teremos uns minutinhos lá de talk show dentro dessa palestra. E o Murilo é um dos nossos convidados. E ele vai estar participando e falando desse jogo de cintura, como é que é sentar numa bancada, falar sobre o podcast e contar a história, porque é algo fascinante e o Murilo já aceitou e vai estar conosco lá, né? E vai ser um prazer dividir essa história, né, com mais pessoas e desafiador também, né? Primeira vez na frente de um público, né, ali. Vamos ver como que vai ser, mas vai ser prazeroso dividir um pouco da nossa experiência, né? Que você tem muita experiência, você está no mercado já aí na área do podcast com o Central Cast já tem 2 anos e meio, mas na área da música, quanto tempo? Na música já são 20 anos, mas com a Senhor Infame são 15 anos. Olha que bacana, 20 anos na área da música, é um grande artista, já tem muitos projetos realizados. É isso que é importante hoje para a gente fazer parte de toda essa história. Murilo, vamos deixar um grande abraço aqui para você, um abraço para o seu telespectador, o seu público que te assiste aí também. Sim, obrigado àquele público que nos segue, né? E também está vindo através dos nossos convidados, né? Assim como bastante gente que te segue, passou a nos seguir também, estão ali nos acompanhando. Obrigado, até porque 2 anos e meio sem o público a gente não consegue ir adiante, né? Então muito obrigado por esse apoio. Um grande abraço, um abração lá para toda a sua equipe lá do Central Cast. Vou terminando o programa agradecendo aqui toda a produção aqui da Poesia Aviamentos que nos cede esse espaço para a gente estar gravando essas belíssimas entrevistas. A gente termina por aqui. A Poesia é uma loja que tem tudo para todas as datas. Para a volta às aulas, para o carnaval, para o Dia das Mães, para a festa junina, para o Dia dos Pais, Dia das Crianças e, é claro, para o Natal. Poesia, aqui tem tudo para o ano todo. As melhores matérias, entrevistas e dicas você assiste no programa Sávio Pereira. Oferecimento Sicredi. Vem pro Sicredi. Cleide Imóveis. Compra e venda. Escola Moranguinho. O futuro começa aqui. Casa dos Filtros. Água filtrada. Qualidade de vida. Brava Internet. Conexões que aproximam.